Acorda, guria! Agora a poção mágica de Gabi começa assim, vocês já perceberam? Pois é, poção mágica e outros vídeos. Então é isso, gente, estamos iniciando esse poção mágica de Gabi dessa semana. Fiquem com a gente até o final, que essa semana a gente tem novidade aí a pedidos, né? O grupo terapêutico essa semana ele tá de volta e a gente tá com as inscrições abertas. Eu vou contar tudo pra vocês, mas eu vou contar no final, porque a gente tem um mega assunto interessante pra gente falar aí hoje, tá? Então, estamos pelo Face. Quem que quiser vir do Face aqui pro Instagram, fica à vontade, me contem como vocês estão. Vamos interagindo aí, sejam todas muitíssimo bem-vindas. Deixa eu me apresentar brevemente, claro que aí tem gente que já me conhece, mas vamos lá. Meu nome é Gabriele Tubbs, eu sou estruturadora emocional quântica e nutricionista e eu ajudo mulheres acima de 33 anos no seu desenvolvimento emocional para que elas se transformem emocionalmente para realizar aí os seus grandes desejos, os seus grandes sonhos, principalmente ligado à parte de prosperidade. Claro que essa idade que eu falei é uma média, às vezes é um pouco menos, às vezes é um pouco mais, enfim, gente, depende do momento que nós mulheres estamos vivendo e o que a gente está buscando, né? E aí, hoje a gente vai falar nesse Poção Mágica de Gabi sobre por que eu devo desenvolver as minhas emoções e como que eu vou fazer isso, né? Vocês já pararam para pensar nesse assunto? Bom, se vocês não pararam para pensar nesse assunto, o meu papel hoje aqui é ajudar vocês a refletirem sobre esse tipo de assunto, tá? Bora! Vem comigo até o final, vamos lá. Vou falar uns tópicos que vai abordar, que vai estar dentro desse assunto para a gente entender esse desenvolvimento emocional, tá? Então vamos lá. Basicamente, por que a gente pensaria em se desenvolver emocionalmente? Então, por quê? Porque tudo, se a gente for analisar, gira em torno das nossas emoções. E eu vou falar mais profundamente sobre isso, tá? Nossas emoções, os nossos sentimentos, as expectativas que a gente cria com relação a tudo isso. Segundo ponto que é importante quando a gente pensa em emoções, tá? É para que de novo a gente possa se relacionar melhor com as pessoas. E quando a gente falou no último Poção Mágica relacionada à parte de traumas e tudo, sempre vem de encontro essa questão de se relacionar melhor com o outro, tá? Terceiro ponto, para que a gente tenha um entendimento melhor de quem você é, do que você passou na sua vida, compreendendo essas questões para que daí sim você consiga ir de encontro, rumo para realizar aí o que são os seus sonhos e tudo mais, tá? Gente, então nós vamos passar por estes pontos nesse tema de hoje, que é o desenvolvimento emocional, tá? E no final eu vou falar para vocês mais detalhes da jornada terapêutica, que ela vem agora com esse nome e com algumas remodelações que eu percebi que eram importantes de acordo com a nossa última turma, tá? Então, lá no final a gente vai saber. Só que tudo que a gente vai falar até o finalzinho, tá? É muito legal para você começar a este olhar para dentro. Eu sempre digo, gente, que você precisa parar um momento da tua vida para olhar para dentro de ti, para olhar para as tuas questões, porque é isso que vai fazer você virar chave. Virar chave. Essa semana eu postei, né, o Kiron, né, bebê Kiron, né, o pet, quem não viu ainda é o pet, com a chavinha ali e ele mandando recado pro povo, né? Então, a chave de tudo, gente, tá dentro deste olhar para dentro de você, tá? Então, grava isso, segura essa informação. Pegou teu caderninho? Pega teu caderninho e anota algumas coisas que eu possa estar falando, né? Onde é que você faz a anotação? No teu bloco de notas do celular? Não, agora não faz isso não, senão você vai sair da live para anotar. Não, pega um papel aí, um rascunho
e anota uns tópicos, porque às vezes você vai anotando algumas coisas em cada vídeo, a cada live e te dá umas sacadas, uns insights depois, tá? Bora! Sempre em consulta e assim em live eu tô sugerindo isso hoje, eu nem costumava falar isso, mas agora me veio essa ideia e eu acho bem bacana, gente. Em consulta eu peço bastante. Por quê? Porque depois passa muita coisa e é legal você pontuar algumas questões que depois você vai ler e vai dizer assim, olha, eu preciso refletir sobre isso, tá? Então segura essa. Então vamos lá. Primeiro tópico de hoje, para quando a gente começa a pensar sobre esse desenvolver emoções, tá? Então, eu comecei ali dizendo na nossa introdução, brevemente, de que a gente, por que pensar em assim, ai, como assim, Gabriele, desenvolver emoções? O que é isso? Tá me chamando de sem desenvolvimento? Não, eu não tô te chamando de nada e eu não tô dizendo nada. Mas é esse parar para olhar e começar a ter esse entendimento, tá? Dessas emoções. Eu dei uma pausa porque eu me lembrei de uma coisa e eu acho legal eu ir trazendo contribuições sobre, tá? Há muitos anos atrás, eu comecei a ir num lugar, eu morava lá em Porto Alegre ainda, gente, para vocês verem quantos anos faz, não vou nem contar. Tá, faz uns 14 anos, deve ser, tá? Eu frequentava um lugar lá em Porto Alegre, que eu tava começando a frequentar esse lugar e tal, e era uma casa espiritualista, tá? Não sei nem definir direito pra vocês, eu pessoalmente eu nunca tive uma religião e hoje cada vez mais eu entendo, porque eu acabei conhecendo um pouco de cada religião basicamente, e eu me baseio na espiritualidade, e aí assim, o nosso corpo é o nosso templo, a casa onde a gente vive é onde a gente tem que cultivar, tá tudo bem se você prefere, você gosta de ter um lugar que você frequente, maravilha, tá? Mas aí vamos lá, e aí eu tava naquele momento nessas buscas, e aí eu cheguei nesse lugar e a pessoa que era o dono da casa, né, espiritualista e conduzia os trabalhos da casa, ele virou pra mim, eu me lembro que eu tava com a minha mãe, a gente entrou na sala dele pra conversar, pra gente se apresentar e tal, como se fosse mais ou menos uma consulta conversando, e ele virou pra mim, né, e falou assim pra mim, você precisa se desenvolver. E aí, gente, eu na época, eu tava num outro momento da minha vida, extremamente limitada com relação ao entendimento das minhas emoções, com o entendimento das minhas questões, dos meus comportamentos, né, a ponto de, olha lá, parece que eu tô desviando do assunto, mas tudo isso tem relação com desenvolver emoções. Então, fiquem ligados no que eu tô falando, porque vocês vão pegando insights aí. Então, naquele momento, eu me comportava como uma pessoa que eu tinha determinados comportamentos e eu, dentro de mim, eu era tão tapada que eu achava que as pessoas em volta de mim, que elas não percebiam o que eu fazia, o que acontecia. Então é como se fosse assim, eu tô me comportando, de repente eu estou tendo um mau comportamento. E eu achava, na minha percepção, olha que tapada, tá, gente? Se alguém achar, você tá se identificando com isso, e não se ofenda com tapada, porque eu estou colocando, assim, por quê? Tapada no sentido de não enxergar as coisas, de não enxergar nada. Eu tinha a sensação de que tudo em volta, que as pessoas não percebiam, então que eu tinha determinado comportamento como se eu me escondesse dentro daquele comportamento meio estranho, meio tosco, sabe? Que diz aqui em São Paulo tosco. E eu achava que eu estava blindada e que as pessoas não, que eu tipo assim, ó. Porque, gente, na verdade, o que acontece muito, né? No dia a dia, o que acontece muito é usar máscaras. É como se fosse usar máscaras, tá? Em que sentido? É como se você usasse constantemente uma máscara de um personagem que você veste para sair da sua casa e vivenciar este personagem com esta máscara. E daí, digamos que quando você volta para sua intimidade, para o seu lar, dentro do seio da sua família, você tira a máscara e você se revela com quem você realmente é.
E aí vem o ponto, porque quem realmente você não tem certo e errado, mas aí é o ponto do desenvolvimento emocional, porque às vezes você tem potencial para limpar muitas questões que ficaram mal resolvidas, e este limpar vai trazer essa sua essência para fora de uma forma positiva, que você já não precisa mais dessa máscara. Mas quando tu tá lá fora caminhando e vivenciando esse personagem que se vive na rua, você nada mais está fazendo do que usar uma máscara e não te revelando. Isso é muito comum quando a gente está iniciando relacionamentos. E aqui eu não tô falando só do amoroso. Por exemplo, você conhece uma amiga nova. Tu não vai mostrar teu melhor lado para essa tua amiga nova porque tu achou essa mulher maravilhosa. Nossa, eu quero ser amiga dela. Então tu mostra tudo que é assim do teu melhor. Só que quando você começa a conviver mais com a pessoa, as coisas vão aparecendo, porque ninguém consegue segurar muito isso. Vamos voltar. Por que eu falei isso de que, eu entrei na sala e a pessoa me falou que eu tinha que me desenvolver? Porque eu não percebia nada disso que eu acabei de falar para vocês, e além disso, tinha uma coisa dentro de mim, me sentindo, que fez, quando eu ouvi essa frase, eu me senti com falta de desenvolvimento, tipo assim, pra baixo, tipo baixo astral, assim, meio impotente, tipo assim, gente, ele falou que eu tenho que me desenvolver, tipo, a sensação que eu olhei, eu escutei essa frase, eu disse assim, gente, tô me sentindo acabada, assim, que lixo humano, sabe? Eu me senti muito mal. Só que daí, gente, para vocês verem como tudo são percepções. Só que daí, olha só o que aconteceu. Gente, eu demorei anos para entender isso. Eu falei já que aquilo lá era uma casa espiritualista, uma casa espiritual. O que ele tinha me dito? Que eu deveria desenvolver uma mediunidade, que ele como um médium, aquelas pessoas que vem a aura, que vem os outros espíritos, enfim. Ele viu em mim que eu tinha uma espiritualidade para ser desenvolvida, porque eu tinha esse potencial, né? Muito se fala que todos nós somos médiums, só que uns desenvolvem essa habilidade e outros não. E eu ainda diria que eu não, né? Se diz, né? E a gente, quando estuda a mediunidade, a gente sabe que existem diferentes tipos de manifestação da mediunidade, tá? Porque, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa de enxergar ou de ouvir espíritos e coisas, eu nunca tive isso. Mas quando essa pessoa lá, ele já não tá mais aqui, ele já foi pros anjos, tá? Era o seu Davi. Quando ele falou isso, gente, as minhas questões emocionais estavam tão mal resolvidas, eu não tinha a menor ideia de quem eu era, que eu tomei aquela frase tão simples de você tem que se desenvolver como uma coisa que me deixou como se eu tivesse sendo quase que agredida, e como se eu tivesse, nossa, eu sou tão porcaria assim. Mas na verdade é porque eu estava e eu me sentia porcaria, porque senão eu não teria pego daquele jeito. Maravilha! Então, passado muito tempo, eu entendi que a frase era sobre espiritualidade e ele não estava dizendo que eu era uma porcaria e que eu tinha que resolver questões terapêuticas, tá? Mas lembre-se, tudo que você escuta por aí na sua caminhada e que pega, né? Que te puxa e que te ofende, que parece uns tapas. Eu tenho uma paciente que acho que ela tá aqui agora me ouvindo, ela fala, tá me dando uns tapas na cara. Tudo isso são questões que quando você se sente com esses tapas, maravilha, presta atenção nisso, anota isso, porque isso é uma coisa que você ainda precisa rever. Já por outro lado, quando tinha uma questão que quando te falavam, te ofendia, eu peguei o microfone e esqueci de colocar, gente, eu vou colocar que às vezes dá uma limpada no áudio, tá? Mas deixa eu continuar. Assim como tem momentos que te falam algo que te ofendia, mas que agora tu escutou e não te ofendeu mais, gente, comemora. Comemora, porque significa que aquilo já foi curado ou está quase curado, tá?
Então, a gente tem que sempre monitorar essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor em relação a tudo isso. Então, com relação ao principal ponto que eu falei sobre essa questão de desenvolver emoções, por quê? Porque tudo na nossa vida está relacionado a emoções. Então, esse exemplo que parece que eu dei uma mega desviada, ele está 100% ligado a emoções. Porque vocês percebam que o que eu relatei, que eu ouvi uma frase para mim, a meu respeito, né, para eu me desenvolver, e que não era nada a ver com, era relacionado à parte de mediunidade, mas eu estava tão mal resolvida com as minhas emoções e os meus sentimentos que eu tomei aquilo para mim como uma ofensa, como uma coisa que me deixou para baixo, que demorou anos para eu entender aquilo, tá? Então, pelo fato de que tudo gira em torno de emoções e tudo mais, por que então que para a gente desenvolver as emoções a gente precisa olhar para isso? Por que então a gente tem que olhar para essas emoções corrigindo melhor, né? Para que você consiga seguir para o seu fluxo. E aí vamos lá, vamos fazer um retrospecto, tá? Qual foi a sua primeira experiência com emoções? Deixa eu tomar uma água enquanto você pensa. Fala aí para mim. Tomar água, sai o filtro, né? Gente, cuidado. Vamos lá. A sua primeira emoção, contato que te gerou emoção na vida, depois que você chegou para esse mundo, o que foi? Você nasceu, se bem que eu pensei aqui que eu tinha até pensado num exemplo, mas se a gente for pensar é bem antes. Porque vamos lá, eu vou começar com o exemplo que eu tinha pensado. Primeira emoção, a mamada, o seio da mamãe, então aquela mamada, né, que você tá interagindo com o outro e aquilo ali já gera uma emoção. O que tem relacionado também às emoções? A expectativa. Por quê? Quando você se relaciona com o outro, seja quem é o outro, pode ser o cachorro. Quando você se relaciona com o outro, né, com um ser vivo, você deposita expectativas nessa pessoa, nesse outro. E o fato de você gerar expectativa, você vai ficar esperando. O que é uma expectativa? É esperar um retorno. Você vai esperar o retorno dessa expectativa que você depositou. E aí a gente começa a ter os grandes problemas da humanidade, que estão o quê? Ligados em emoções. Por quê? Porque você, quando você deposita expectativa no outro, você tá gerando emoções. Você tá, sei lá, você tá feliz e você tá, olha só, você tá esperando, tá numa expectativa de que o outro fique feliz por causa daquele acontecimento. Só que de repente, dentro das crenças e do entendimento desse outro, esse outro não vai não vai ficar feliz com aquilo. Aí você vai ter um segundo sentimento, frustração, porque você depositou no outro uma coisa que não depende de ti e você perde o controle. Por quê? Porque você só tem o controle de você mesma. Então, não adianta você vai lá e gera expectativa no coleguinha, e gera expectativa no pai, e gera expectativa na mãe, na família, não vai adiantar. Porque tudo que você introjeta, você projeta para fora é redundância, tá? Você projeta, ou seja, você toca para fora, você cria a expectativa de que aquilo retorne, porque querendo ou não é ação e reação. Então você toca a bolinha na parede, que eu dou o exemplo da raquete que você joga na parede, e a bolinha bate e volta. Então você jogou uma felicidade porque você passou no teste, numa prova que você fez, e você fica na expectativa de que o outro fique feliz por você. Maravilha, gente, isso é legal. Só que acontece que o outro não tem obrigação de ficar feliz por você. O outro pode estar imerso no cocô, cheio de problema, e ele naquele momento, ele não conseguir ficar feliz por você, porque ele tá lá cagado com os problemas dele. Pronto, hoje eu tô boca suja, e é isso. Então, você criou uma expectativa daquilo. E aí, você começa a se frustrar.
Eu falei como o exemplo da mamada como sendo uma primeira contato com este outro que te colocaria numa expectativa, te gerando emoções. Quais emoções? Quando o bebezinho ele tá ali na mamada, ele tá tendo aquele aconchego, aquela mãe. Tem uma coisa muito importante que a gente ensina as gestantes para depois que vão logo tá mamãe, o contato visual. Então é o contato visual mamãe com o bebê que está amamentando. Então o bebê está aqui no peito, esse contato sem tirar o olho do bebê, sem tirar o olho do bebê. Esquece celular, esquece tudo. Lembra de antigamente que tinha tal da poltrona de amamentação no quarto da criança, que a mamãe sentava ali, se isola do mundo? Esse é o certo. Porque é o contato e é essa entrega para essa criança, tá? Se não é a mãe que tá dando mamar e aí é mamadeira, não importa, tudo bem, é mamadeira. Quem está amamentando com a mamadeira, quem está dando a mamadeira, ofertando, ela precisa ter esse contato no olho. Assim como vai ser o papai, porque agora é a vez do papai ajudar, este contato visual é mega importante. Então vamos lá, esse contato visual nessa etapa da vidinha do bebê vai gerar uma emoção que remete à sensação de confiança. Ela tá ali confiante porque tem alguém olhando para ela, tá no olho dela. Ela tá se sentindo segura porque tem alguém ali, que é a mamãe, que é o papai, que é a avó, que tá olhando olho no olho. Então essa criança, esse bebezinho tá se sentindo seguro, tá? Essa criança tá se sentindo protegida, gente. Então tudo isso por um simples aconchego, que não é tão simples, mas um aconchego. E não só isso, mas um contato visual. Vocês já ouviram dizer que os nossos olhos são a porta da nossa alma? Então assim, não é disso que eu tô querendo falar ali, mas me veio isso. Então se veio isso, é bom a gente lembrar dessa parte. Porque eu não tô... Tudo que tá me vindo aqui eu preciso falar pra vocês, porque alguém aqui pode estar precisando escutar, tá? Então, beleza, você tem o contato visual, que é importante, é essencial para que cresça um adulto que sinta-se protegido, que sinta-se confiante, que seja um adulto que sinta-se seguro para ir para o mundo e realizar as suas questões e os seus desejos e o seu propósito, a sua missão. Mais para trás um pouco, quando eu falei, poderia ser o primeiro contato à mamada, na verdade não, porque quando o bebezinho vai sair da barriga da mamãe, ele vai começar a ter as primeiras emoções. Então não pegam às vezes o bebê, sacode a criança, chora e tem que dar uns tapas no bebê. Pois é, que emoção é essa? Essa criança já sai berrando e chorando, né? Hoje se valoriza muito nas maternidades, amigo do peito da criança, é a mamada de primeira hora, que chama, que é o seguinte: a criança saiu da barriga da mãe, não importa se é cesárea, se é normal, e ela vai ser aconchegada no peito dessa mamãe e já bota a boquinha no peito. Por quê? Gente, a criança ficou 9 meses dentro da barriga da mãe. Então ela sai da barriga da mãe e ela direto vai pro contato e pro calor e pra sensação do corpo da mãe, né? Então assim, são 9 meses lá dentro. Ela vai e fica aqui logo em contato e já tem essa primeira mamada, que também é importante. Aí na parte de nutrição, eu tô falando de emoções aqui, né? Mas beleza. Na parte de nutrição, que a gente vai estar colonizando esse intestino dessa criança, que ele nasce estéril, tá? Porque ele tá lá de acordo com toda a flora bacteriana que a mamãe teve. Por isso o parto vaginal, o parto normal, ele é mais interessante, porque dali já conecta esse contato de mucosas e transfere a flora microbiana das bactérias que a mamãe tem para o bebê, porque passa ali, vai passar aqui com contato mucosa e tal. Outra questão que já estão fazendo é pegar uma gaze, passar na vagina da mulher e passar na boquinha do bebê. Que
que nojo nada, porque pelo menos passou por cesárea. Se passou por cesárea, não teve o contato do canal vaginal, vai ter o contato das bactérias da boca do bebê e vai transferir essa flora para o bebezinho, que teoricamente fica estéril. Mas o ponto aqui é a emoção. Então, além de tudo isso, já colonizamos as bactérias e as emoções dessa criança. Então, saiu, tomou um sacolejão lá. O que gerou de emoção? E daí vocês entendem que tudo isso se leva lá para frente, gente. Então, são todas essas questões que a gente precisa considerar em toda essa parte, tá? Puxei da mamada para ir lá pro parto, para lembrar vocês que quando a gente fala no hoje, esse adulto aqui que a gente está vivendo e que precisa, por que vai desenvolver emoções, que é o tema de hoje da nossa live? Por quê? Porque você carrega questões que esses exemplos que eu dei da mamada e tal, eu dei o ponto positivo da mamada. Vamos falar o ponto, né, que não seria positivo. Questões que gravem no teu que aconteçam naquela época vão ficar gravadas no teu inconsciente e vão ser questões que ficam lá chaveadas, e você começa a ter um monte de problema na sua vida, tanto excesso de peso quanto falta de prosperidade, N problemas que você não consegue resolver. E aonde que está a chave de tudo isso? Em desenvolver as suas emoções. Porque vamos voltar para a mamada, eu já falei daquela mamãezinha que vai dar um mamazinho, que vai, ou quem estiver dando, que vai olhar no olho do bebezinho e que por isso vai gerar um adulto confiante, seguro e que se sente protegido. Porque além do aconchego do peito e daquele colo da mamãe, o contato visual com este bebê proporciona essa sensação de proteção. Isso que eu estou falando não é aleatório, isso está ligado à psicanálise, gente, tá? Então, assim, é isso. Vamos pensar no quadro contrário. Essa criança tava ali, a mamãe, o tempo inteiro, só que é uma calculadora, vamos simular, mexendo no celular, aqui. Tá, e aí que não tá nem olhando para essa criança que tá sendo amamentada, né? E aí, essa criança fica assim, ó. Cadê? Quem é que cuida de mim? Não vejo. Gente, é representação para vocês gravarem meio palhaçadamente, mas, gente, isso é muito sério. Este não olhar para essa criança, tá? Gera o contrário do que eu falei antes, tá? Porque a criança, ela fica com uma sensação de insegurança, de se sentir perdida. Quem cuida de mim? Eu não estou vendo. Porque ela não vê, ela não tá com aquela percepção. E não tem esse contato visual que é o que sedimenta, gente. Então, ela não sabe quem é que tá ali cuidando dela. Então, ela perde, primeiro ponto, ela vai perder a referência de proteção, tá? Como se diz? Dessa sensação de proteção. E aí, outro ponto, a questão de confiança dela já fica abalada. Porque ela não sabe, ela não tem referência, ela não tá com aquele contato visual de referência de para quem ela vai olhar, com quem ela pode contar. Então, segurança abalada, tá? Confiança abalada, e essa sensação de proteção já não existe mais como quando a gente tem o comportamento contrário. Então são pessoas que elas crescem, adultos que quando a gente vai lá atrás, gente, a gente busca em sessões de terapia, a gente consegue identificar sentimentos e emoções que a pessoa tem registrada de rejeição, tá? A rejeição, ela tem um outro ponto mais que a gente costuma achar mais por experiência clínica, tá? Não necessariamente esse exemplo da mamada. Mas a sensação de insegurança, de falta de confiança em si mesma, tá? Muito gerada por essa questão desse falta de contato. Porque, infelizmente, a gente vê muito as mulheres que elas não param na hora da mamada, tipo assim, fechadinha lá no quarto, na salinha, tipo, agora não entra ninguém, família, beijo, agora eu vou amamentar meu filho e agora não entra. Então, assim, tem muita interferência e perde-se esse contato, tá? Do visual.
Ponto de rejeição e abandono, gente, a gente vê muito no período gestacional, tá? Então, assim, tudo isso que eu tô falando, gente, o que é traduzido? São traumas. Traumas emocionais que são gerados lá naquele momento que a pessoa carrega. Daí ela fica a vida no chicotinho, né? Larga o chicotinho, porque não adianta você ficar no chicotinho. Você busca ajuda terapêutica para você entender tudo isso, ressignificar, perceber o que aconteceu, né? Entendendo aquilo que eu sempre trago, que ninguém é vítima de ninguém, que sempre tem alguma questão, que você não foi santo nem aqui, nem acolá. Então, entender o que aconteceu lá atrás, tá? E aí, só para finalizar o assunto de que onde normalmente aparece rejeição e abandono é um período gestacional, por exemplo. Vamos dar exemplos. E a mulher ela não estava planejando e de repente ela vem e sabe que teve a notícia e a confirmação que ela está grávida. E ali ela já se assusta. Quando ela se assusta, gente, isso imediatamente vai para essa criança, esse susto, tá? E aí esse susto já é o motivo de um trauma. Só que vamos lá, gente, é tudo milésimos de segundos e é tudo muito sutil. Esse breve momento que possa passar na cabeça dessa mulher, tô com medo, e agora o que vai ser da minha vida? Eu programei de estudar, eu programei de fazer a minha carreira, etc, 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 tá? Porque nós mulheres, ok, e aí? Pode passar tudo isso na cabeça, tá? E aí, pensou alguma coisa assim? O que você tá entregando no outro lado da moeda? Mas será que é a hora? Só esse será que é a hora, porque você já veio na tua cabeça várias coisas de tinha que estudar, trabalho, como vai ser, eu vou fazer isso sozinha, será que o meu parceiro tá comigo, como vai ser tudo isso? Gente, só de passar isso em flashes, em pensamento, que a gente sabe que é muito rápido, isso já gerou uma vibração que chega nesse feto e fica registrado, e ali ele tem um registro de rejeição, tá bom? Aí depois, não, o papai aceitou o parceiro não sei o quê, e aí essa criança presencia uma outra momento, uma outra possibilidade que ele escuta lá. Tudo bem que pode não ter bem, que os estudos mostram que talvez não tenha exatamente a escuta exata e clara do que papai e mamãe estão falando. Mas esquece escuta clara, gente, não é o caso. O feto, ele não, ou o bebezinho em formação no útero, ele não importa captar palavras. Não é por palavras que ele capta, ele ainda nem sabe falar, lembra? Então, o que ele capta é a vibração e a energia do papo que ele está escutando lá de fora, do que ele está percebendo e que gera sensações nessa mamãe. Então, esse papo, de repente, eles brigam e eles conversam, e aí a gente vê que brigaram e que estavam discutindo sobre finanças, e agora como vai ser nossas finanças, etc e tal, deixa essa mulher insegura, e agora como vai ser, e rejeição de novo. Coisas semelhantes pode gerar questões de abandono. Então, gente, vocês estão vendo que para quem já começou a olhar para isso, já começou a ficar de frente com isso, já começa a entender melhor ainda o que eu tô falando, né? Mas quem ainda tá chegando aqui, tá começando a perceber esse mundo das emoções e tal, tudo isso que eu tô dando de exemplos e tudo mais, o resultado de tudo isso vai ser um desencadeamento para a vida adulta que, como eu falei antes, pode gerar aumento de peso, pode gerar falta de prosperidade. Aquela pessoa que ela chega nos ambientes e ela tem a sensação de ser excluída, de ninguém me enxerga, porque ela registrou no inconsciente dela em algum momento, e hoje eu dei exemplos aqui da gestação e da mamada, que são bem ali iniciais, e sim, fica muita coisa registrada ali, gente, muito.
E mais adiante continuam de acordo com as fases de desenvolvimento, porque daí a gente tem, isso aí, Natália, trabalhando nisso. A gente tem depois a fase oral, aí a gente tem a fase anal, depois a gente tem a fase relacionada à sexualidade da criança, que tudo vai desencadear no nosso adulto. Por exemplo, depois na fase sexual, eu fiz um IGVT ali, falei rapidinho uma questão. Na fase sexual, dependendo como as questões são tratadas, é onde se geram as perversidades e as fantasias sexuais e questões sexuais que a gente percebe, entende de onde veio e que tudo tá ligado a essas primeiras fases de desenvolvimento, gente. Então, esses primeiros anos de vida do ser humano, tá? Desde o bebezinho da gestação e os primeiros anos de vida, eles são essenciais para essa formação e tudo ali basicamente tá ficando registrado no inconsciente. Então, por isso que para a gente pegar esse momento de falar em desenvolver emocionalmente, você precisa buscar tudo isso que a gente está vendo, limpar tudo isso, entender essas questões, para que você consiga realizar e seguir em frente na sua vida. Então, vou fazer um link com o segundo ponto que eu comentei com vocês, né? Porque eu já tô aqui um tempão falando, mas, gente, tudo que eu vim falando aqui, acho que foi surgindo muito apropriadamente dentro do que é a proposta de hoje. E vamos fazer um link agora, que eu tava falando assim, então a gente vai de encontro às questões que a gente quer depois vivenciar na nossa vida, beleza? Como adulto, ok. Aí vem de encontro às questões das relações pessoais, porque você entende que uma pessoa que passou por tudo isso, quem chegou depois precisa ver o início do vídeo para ter o entendimento que é uma sequência, um raciocínio lógico que eu tô trazendo aqui para vocês. Quando na sequência a gente percebe, vai se relacionar com as pessoas, e como eu digo, gente, melhorar as suas relações é com todo mundo. Então você vai ter uma boa relação com seus colegas de trabalho, com o seu chefe, com os seus pais, com as suas irmãs, irmãos, com os seus amigos, seu relacionamento amoroso. São todos esses diferentes relacionamentos e para cada um você vai estar em um personagem, mas que agora seja um personagem acordado e não como eu dei o exemplo lá no início do vídeo, de que a gente faz fita, né, faz teatro para se relacionar com as pessoas, né? E eu não tô dizendo no mau sentido, gente, é uma coisa normal que a pessoa se apresenta daquela forma para se relacionar com as pessoas, mostrando o melhor delas, tá? O melhor da pessoa. Isso é normal. Isso é relacionamento humano. Só que quanto mais tu desenvolve as tuas emoções, buscando essas coisinhas que a gente viu, que a gente já sabe, entende, que foram geradas lá atrás, no mínimo na tua infância, mas antes, desde a tua concepção, e você começa a trabalhar e entender que na verdade você não foi rejeitada, porque se você fosse de fato, se tivesse sido rejeitada, você poderia não ter nascido, tá? Vamos lá, vamos falar bem claramente. E daí, para quem realmente foi rejeitado, digamos, e não nasceu, sei lá, a pessoa abortou essa pessoa, essa alma, aí são outras questões para buscar. Mas também nada é por acaso, porque se de repente não houve a oportunidade de um nascimento, é porque essa tentativa dessa alma, ela tinha alguma coisa para resolver e pagar, tá? Nada de graça, tudo tem um pagar, um preço a pagar. Então você pode estar devendo alguma coisa mais lá de trás, mas não é nosso foco aqui, tá? É que me vem umas coisas e aí eu gosto de amplificar para a gente ter uma visão mais macro, né? Para que a gente vai ficar só numa parte? Vamos tentar olhar mais. Beleza. Então, você entender e buscar as suas questões, mas aí, tá, eu fui rejeitada mesmo? Não, foi só, agora eu entendi, a minha mãe tava com medo, então ela tava apavorada, então eu consigo olhar com amor para essa mulher que estava com medo e que ficou preocupada de ter um bebê, mas no fundo ela queria ter o bebê. Mas ela estava com medo. Então, esse bebê tem motivo para ter ficado com essa sensação de raiva dessa mulher que é a mãe, porque pensou que de repente não era a hora? Não, mas tu tá aqui. Então, assim, agradece, seja grata
por essa mulher que tomou essa decisão de te ter, de te trazer a vida, de te dar a vida junto com esse homem que é o teu pai e que te deu a vida e tudo mais, e que você está aqui hoje entendendo que tanto ele quanto ela tiveram as suas questões. Então, quando você começa a fazer esses olhares e esses entendimentos, você começa a ter relações em que você também consegue olhar para o outro, tirando um pouquinho do seu olhar aqui para o seu umbiguinho, e olha um pouquinho para frente, porque eu comecei essa live toda falando do olhar para dentro. Sim, só que você olha para dentro para que quando você saia do teu umbigo, e lembra que o umbigo está fora. Então, quando eu falo olhar para dentro, é olhar para dentro. Quando tu tá olhando pro teu umbigo, tu não tá olhando para dentro de ti, tu tá olhando para fora de ti. E quando tu tá olhando para esse umbigo, entre aspas, né, que é uma expressão, só que tu tá deixando de olhar para o outro. Quando tu começa a se olhar para dentro, por exemplo, faz essas análises e você começa a se autoanalisar e perceber essas questões. Opa, voltamos na pausa da bateria fraca. Pronto. E você começa a perceber que você pode olhar, vamos lá, voltando, você teve o entendimento de questões lá, resolveu rejeição, abandono, sei lá o que, percebendo o papel de cada uma daquelas pessoas que eram papai e mamãe, sem botar mais a culpa, sem julgar, sem apontar o dedo. Aí quando você sai do teu umbigo e começa a olhar para fora, para as relações gerais, como eu estou falando das relações entre as pessoas, você começa a ter permissão. É uma palavra interessante para usar nesse caso. Você se permite a olhar para aquelas pessoas com quem você se relaciona com mais amor. Porque você começa a perceber que aquelas pessoas, elas estão se relacionando e te dando o melhor delas. Quando eu falei lá atrás, um exemplo de quando você está feliz e você, tô feliz, passei num teste, e você fala pro amigo e diz que passou, e a pessoa na hora não fica feliz, como eu falei, de repente ela tá cheia, a pessoa tá cheia de problema, ela não tá conseguindo compartilhar a tua felicidade que tu tá sentindo contigo, tá? Só que quando tu já teve esse exercício de olhar pro outro sem esse julgamento, olhar pro outro sem esse julgamento, essa cobrança, tá? Tu já tem mais amor, então assim, tu já deixa de colocar tanta expectativa nessa outra pessoa, porque lembrem que eu falei que o grande ponto das relações humanas é um colocar expectativa no outro. Onde é que muita coisa do relacionamento aonde muitas coisas do relacionamento amoroso acabam? Quando acontece essas questões de um depositar muita expectativa no outro. Por quê? Porque não necessariamente o outro vai contemplar o que você está expectando dele. Então, com isso você vai se decepcionando, tá? Então, gente, essa questão de perceber tudo isso para que você vá quebrando relacionamentos repetitivos. Você precisa ir lá atrás, entender esses traumas, buscar trabalhar isso em terapia para quebrar comportamentos e relações em repetição, tá? Por quê? Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados, né? Frase nada muito diferente, né? E aí, um terceiro ponto que eu falei lá no início é a questão assim, de ter o entendimento desse quem eu sou, né? E pelo que eu passei. Então, gente, vocês, nessa etapa que a gente tá, desde o início que a gente falou até agora, tudo que já foi falado, tudo que foi colocado aqui como exemplo de hoje, de todas as etapas que a gente já falou sobre o se desenvolver emocionalmente, a gente já consegue ter esse entendimento nessa etapa de quem você é. Porque quando você já fez toda essa maratona, não deixa de ser uma maratona emocional, adoro criar nomes, vocês já viram por aí? Depois que você já fez essa maratona emocional, essa eu vou até anotar, tá? Vamos anotar isso aqui. Depois que você já teve toda essa maratona emocional e que você já está entendendo melhor quem você é, você já consegue perceber quem você é, para que você veio, o que você tem que fazer,
começou já a olhar para dentro de ti, perceber quais são os teus pontos a melhorar, seus desafios, né? E já tá trabalhando isso. E aí, quanto mais você vai trabalhando isso, mais você vai tendo o entendimento de quem você é, de quais são as suas capacidades para você enfrentar e levar a tua mensagem para o mundo. O que você tem para levar, para colaborar com as pessoas. Gente, presta atenção no que está acontecendo no planeta. Olha o que foi 2020. Eu vejo as pessoas falando, ai, que horror 2020. Horror para quem? Depende, gente. Tem pessoas que mudaram a vida delas para muito melhor em 2020, tá? Então, o que você tem dentro de você, ou ainda a ser desenvolvido dentro de você, que faz com que tenha sido ruim o 2020? Ou pelo contrário, por que para algumas pessoas o 2020 foi maravilhoso? Né? Foi porque a gente já tá para lá de novembro, né? Já estamos finalizando. Então, quando você começa a olhar isso, você percebe essas questões e começa a te perguntar, então e aí, tô no meu caminho, tô nesse rumo, né? Quais são essas percepções das minhas emoções? O que eu preciso fazer, o que eu preciso passar ainda para perceber o que é possível, o que é importante para que seja desenvolvido, né? Qual foi o aprendizado que tinha por trás dessas coisas que eu passei? Sabe, você não passa, você precisou passar por um caminho para que você aprendesse determinada situação, tá? Então, tudo isso, gente, vem de encontro a esses conhecimentos que você vai agregando, e são conhecimentos teus contigo mesma, sabe? Conhecimentos para que você chegue no ponto de que agora você está elevando o nível das suas emoções, elevando o tipo de emoções, porque você pode me dizer assim, não, mas emoções não se controla, Gabriele, como assim? Controla sim, mocinhas, controla. Por quê? Porque você não tem o controle, vamos voltar na questão de ter a expectativa no outro. Sempre a projeção e a expectativa que a gente coloca fora da gente. Na verdade, por quê? Porque a gente tá querendo, inclusive, controlar o outro. Tá? Agora, quando você percebe que você não tem controle nenhum, que você só vai se frustrar se você ficar colocando expectativa no outro, coloca expectativa no outro e quebra a cara e vai ficar quebrando a cara, enquanto você não sair desse lugar de colocar expectativa no outro. Mas claro que lembrando, relações humanas geram uma sensação de expectativa no outro. Porém, quando você já tá se desenvolvendo emocionalmente, entendendo tudo isso que a gente falou hoje, e você já tá percebendo quem você é, o que você tem para dar pro outro, né? Todo esse conjunto do que você é, do teu autoconhecimento, você já consegue não depositar mais no outro. Gente, deposita em ti. Deposita em ti como que tu vai controlar as tuas emoções, como que tu vai gerar e nutrir emoções positivas. Por isso que eu comecei toda essa nossa caminhada de hoje falando e explicando da onde vem muitas questões traumáticas e que não tem culpa de ninguém, mas que de fato você passou lá por circunstâncias, porque, como eu falei há pouquinho, porque você tinha que passar para aprender alguma coisa. E aí você passou por tudo aquilo, agora tá na hora de você buscar, porque você não vai ficar culpando papai e mamãe. Eu fiz isso, eu passei um bom tempo da minha vida, porque foi assim, porque a minha mãe fez assim, porque o meu pai fez assado, porque é muito fácil, né? Tá fácil, assim tá fácil. Colocar o dedinho e apontar e dizer que fulano e ciclano fizeram e aconteceram, que você foi a vítima, vítima, não. Para com isso, tá? Você não foi a vítima, o teu pai e a tua mãe fizeram o melhor e eles te deram a vida. Quando eu entendi que
tá bom, agora aconteceu, já era, eu vou resolver minha própria vida, eu sou dona do meu próprio destino, eu vou resolver as tais das emoções, o isso e o aquilo que traumatizou, que ficou com problema, e vou desenvolver isso, tá? Gente, então assim, esses são os caminhos. Maravilha! E aí, chegando em tudo isso, qual é o grande ponto? Quando você tem esses entendimentos de tudo isso, você já colocou tudo isso no seu devido lugar, você entendeu que você não foi vítima de ninguém, que todo mundo em volta de ti, principalmente teu pai e tua mãe, fizeram tudo do melhor, da melhor maneira que eles poderiam, você percebe e tá aí pronto e apta para realizar teus sonhos, realizar teus desejos, o que você quer? Você tá de saco cheio, não quero mais, eu quero ganhar dinheiro e quero fazer uma coisa que eu gosto, ou não quero fazer esse trabalho, não gosto, tá bom, então você vai fazer isso. Eu quero um relacionamento e tal. Eu gosto muito, e eu tenho pensado muito sobre isso, gente, assim, pra mim, a questão do financeiro, pra quem tá ainda numa busca de uma independência profissional, uma independência financeira, de carreira e tal, eu acho muito interessante este olhar, e mesmo muitas vezes, gente, para mulheres que são, por exemplo, casadas e que têm um relacionamento e um parceiro, e muitas vezes que essa pessoa arca com grandes coisas. Só que isso não é independência, né? Então, é o contrário. E não quer dizer que você vai modificar o seu relacionamento, mas eu estava falando até que ponto você deve talvez olhar para as suas questões e buscar ser dona do seu próprio negócio, da sua própria carreira, das suas questões, que te banquem mesmo, se você quiser continuar em outra situação, tudo bem, mas eu escolho ficar naquela situação, eu não preciso, isso é o ponto. Então eu acho, gente, assim, que estar bem resolvida na questão financeira é um ponto que te abre para todos os outros aspectos de relações, seja então para ver a vida amorosa e tudo mais. Então esse ponto, quando se pensa em sonhos, em realizar e tudo mais, eu acho que é um aspecto bem legal para que possa se ver. Tá? Então a pergunta aí que fica, você tá pronta aí para realizar seus sonhos? Já tá com as emoções todas supimpas? Supimpa agora pegou aí que o povo não vai saber. Supimpa é uma palavra antiga e ela quer dizer, traduzindo, tecla SAP, você está supimpa, você está ótimo, assim, tipo ótimo, tá? Para realizar os seus sonhos, para realizar suas questões, né? E é isso. Então a gente tem que fazer uma viagem lá atrás, muitas vezes, para buscar tudo isso, tá? Então, gente, sobre o tema de hoje, era isso que eu queria falar para vocês. E tem uma coisa aqui pra gente completar, que eu botei na pergunta assim: por que devo desenvolver emocionalmente e como? Ao longo do vídeo eu venho falando como, né? Porque esse como, vamos recapitular rapidamente o que é o como. O como nada mais é como vou me desenvolver. É você ir de encontro para buscar essas questões que te traumatizaram, que não estão no consciente. Você precisa de ajuda para olhar disso e de ajuda de um profissional através de terapia, tanto da fala, assim como de técnicas específicas. Ajuda para buscar esses pontos, tá? Porque na medida que você vai tendo esses entendimentos, depois, como eu falei na sequência, de todos os motivos, os porquês que tudo aconteceu, toda aquela coisa, você vai se libertando de tudo isso, tá? E aí, na medida que você vai se libertando, você vai ficando cada vez mais apta a realizar suas questões, tá? Então, isso é um grande ponto. E vamos lá, que eu falei que no final de tudo eu ia comentar com vocês sobre isso. Uma coisa só, uma observação que eu gostaria de deixar uma lembrança para vocês, que no meu canal do YouTube tem um vídeo que não é um vídeo curto, não é uma live, que ele fala sobre você sabe qual é o seu propósito? É mais ou menos isso o título.
tá? Relacionado a isso, a propósito, a missão, é um vídeo bem curtinho, acho que não tem nem 10 minutos. E eu convido vocês para irem no meu canal do YouTube, buscarem esse vídeo, tá? Eu vou ver se essa live, o Poção Mágica, ele vai estar salvo no YouTube. Eu vou colocar um card que leva direto pro vídeo para facilitar para vocês, tá? Então eu convido vocês para assistirem lá. E bora para a mensagem final de encerramento aqui de hoje, 19h19 neste momento, portal Números Iguais. Pronto. Gente, eu falei hoje para vocês no meu stories, para quem viu, que estamos abrindo hoje as inscrições do grupo terapêutico, que ele está com cara nova. Sim, por que ele está com cara nova? Porque de acordo com cada uma das turmas, eu venho observando como algumas coisas vão funcionando melhor, né, para que a coisa ande no objetivo das pessoas, tá? Então, assim, o que a gente vê muito e que não necessariamente as pessoas vão direto para a sessão terapêutica. A gente vê muitas pessoas desesperadas, um pouco irritadas, depressivas, ansiosas, cabisbaixas, muitas vezes assim, gente, não sabe mais como é que vai fazer as coisas, como que vai realizar os seus sonhos, então engaveta tudo, acho que isso aqui não tem mais jeito, então assim, sem aquele viço da vida, sem aquele brilho nos olhos. Então, infelizmente, gente, eu tô observando que quem chega bastante é esse público, então tá precisando de ajuda. Então, o grupo terapêutico, ele agora tá no formato de uma jornada. Então, gente, é uma jornada terapêutica que vão ser 21 dias que nós vamos estar juntinhas num grupo de WhatsApp, porque vai ser assim, vai ter uma plataforma. A partir dessa edição, você vai ter acesso a uma plataforma onde você vai ter ali as atividades do dia, tá? Que são desafios, tarefas, são exercícios, gente, e saibam que vocês estão entrando para uma jornada terapêutica. Então, são para pessoas que querem fazer este olhar para dentro delas e que vão buscar terapeuticamente esse olhar. Por quê? Porque cada um dos exercícios, gente, são reflexões profundas para que você faça a respeito das suas questões, tá? Cada um com as suas questões internas. Maravilha! Então, a gente vai ter isso entregue na plataforma, que você vai acessar esse material onde estarão os exercícios terapêuticos. Mas, pra gente interagir, ou seja, como eu falei pra vocês vão estar 21 dias juntinhas comigo no grupo. O que acontece? Eu até brinco, né? Gente, quem passa em terapia comigo, me vê uma vez por semana, fica lá 1 hora comigo, maravilha, mas não fica 24 horas comigo. Na jornada terapêutica, você vai ficar 21 dias colada na Gabriele, tá? Então, a gente vai ter os exercícios e no grupo a gente vai poder interagir. Então, gente, como é que é esse interagir, tá? É você trazer questões, as suas questões emocionais e tal, pra gente ir conversando no grupo. E qual é o grande, assim, must? Gente, agora eu tô tirando umas palavras do fundo do baú, hein? O grande must, como se dizia antigamente, é o seguinte, é que você vai estar em grupo. E é legal estar em grupo porque você vai vendo alguma questão sua, você vai vendo na colega e de repente vem a outra colega e fala uma coisa parecida, aí vem outra. Então você vai vendo como um quebra-cabeça um no outro as suas questões. E essa interação é que é o grande ponto pra gente trabalhar juntos no grupo, tá? Ter mais um up, né? Então, gente, a jornada terapêutica, ela vai começar dia 23, segunda-feira que vem, tá? 23, não entra ninguém depois que começou, tá? Então, assim, dia 23, segunda-feira de manhã, vai começar a jornada e a gente passa 21 dias, que vai dar até o início ali de dezembro, né? Passamos 21 dias juntas no grupo, conversando a respeito dos exercícios terapêuticos que eles mexem, gente, eles mexem. Então, assim, para quem tá buscando conquistar essa conexão com a sua essência,
essa conexão com a seu poder interior que foi deixado de lado, que você tá lá meio abatida, meio borocochô. Então você tá querendo vir de encontro para suas questões, para que você possa realizar os seus sonhos, voltar a ter calma, mais tranquilidade, mais disposição e ânimo para você fazer as suas coisas, tá? Então esse é o lugar certo, tá? Então assim, no link da bio aqui do meu Instagram, você tem o link que te leva direto para a página para você fazer a sua inscrição, tá? As vagas são limitadas, elas são exclusivas, então assim, gente, não deixa para a última hora. Eu tô abrindo as inscrições hoje, mas elas vão fechar sexta-feira e depois não vai entrar, tá? E eu não sei quando vai ter outro grupo, pode ser que só no ano que vem, então, porque a gente realmente tá com o ano acabando, tá? Então assim, corre e garante a tua vaga, tá? Então, gente, para quem se interessou também mais sobre esse assunto que a gente falou hoje, sobre você olhar mais para suas emoções, se desenvolver, acompanha aqui as minhas redes sociais, já aproveita para você ficar inscrito, se inscreve lá no meu canal do YouTube também para você não perder nenhuma notificação, que você vai ver diferentes formas através das terapias que eu trabalho para te ajudar e de diferentes modalidades, porque essa que tá abrindo essa semana as inscrições é uma modalidade diferente, que é a jornada e que a gente passa aí um período juntas, tá? Então se inscreve para que você continue aí confiante, conquistando aí o seu espaço, principalmente o seu espaço dentro de você mesmo para sua transformação, desenvolvendo esse emocional para que você tenha e vivencie as questões que você quer viver na tua vida, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela presença de todos aqui hoje no Insta, aqui hoje no Facebook também, aqui comigo. E eu vejo vocês bastante essa semana, porque a gente vai estar aí falando também sobre a jornada terapêutica. Qualquer dúvida também me mandem aí alguma mensagem no inbox, tá bom? E convida, gente, o pessoal, quem você conhece. Sabe aquela pessoa, ó, presta atenção no que eu vou falar agora. Aquela pessoa que te incomoda, que tem aquele comportamento que você não aguenta mais, convida ela assim, ai amiga, olha que legal essa jornada terapêutica, vem fazer. Por quê? Porque você não vai mudar a tua amiga, você não vai mudar ninguém em tua volta, tá? Você diretamente, você pode mudar as pessoas à tua volta através da tua mudança, tá? Ou você sugere aí que a tua amiga, o fulano, a fulana possam estar junto com a gente na jornada também, porque daí sim elas vão parar para olhar para elas, tá bom? Então, beijos infinitamente nutritivos no coração de vocês, com bastante amor, e obrigada por mais um Poção Mágica de Gabi aqui comigo. Beijos, gente! Até a semana que vem!